Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Como sempre, estamos aqui todos os domingos, sempre junto de você para te ajudar. Nós estamos aqui para juntos nós entrarmos na presença de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é justo, porque Deus é fiel. E por isso hoje, como sempre nós fazemos, vamos cantar louvores a Deus. E o objetivo de nós cantarmos esses louvores é para nós atrairmos a presença de Deus para onde nós estamos. Deus, ele está em todo lugar. A Bíblia fala que ele é onipresente. Mas muitas vezes Deus não se manifesta em todo lugar, porque ele só se manifesta, ou seja, ele só aparece onde ele é bem-vindo. E uma das formas que nós temos de trazer a presença de Deus para a nossa vida é quando nós cantamos, quando nós louvamos, e é isso que nós vamos fazer. Antes, você pode entrar em contato conosco através desse número de telefone que aparece aqui na tela, pode nos enviar o seu pedido de oração. No final desse programa nós vamos orar, então pode entrar em contato conosco enviando o seu pedido de oração. Mas também, se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre nós, quiser conhecer mais as nossas igrejas, nós temos, além do site, né, onde você pode encontrar essas informações, temos ali o WhatsApp que você pode entrar em contato e nós vamos ter lá pessoas disponíveis para te responder, para te ajudar, para falar com você. Então, é isso. Vamos louvar a Deus já logo no início desse programa, trazendo a presença de Deus para o nosso meio. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. Jesus vive, Jesus vive. Jesus vive para sempre. Cristo vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. E vamos celebrar? Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Já ressurgiu o Salvador. Celebrai, celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Já ressurgiu o Salvador. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Já ressurgiu o Salvador. E este é o dia de louvarmos ao Senhor. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Este é o dia que o Senhor nos
o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Deus está vivo, Deus está vivo, está aqui, Deus está vivo, está aqui, Deus está vivo, está aqui. Eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto a minha voz. Deus está vivo, Deus está vivo, está aqui, Deus está vivo, está aqui, Deus está vivo, está aqui. Eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto a minha volta. Eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto a minha volta. É isso mesmo, já está com a presença de Deus aí na tua casa. Sabe que nós estamos aqui nesse estúdio, né, de gravação, e certamente a presença de Deus está, da mesma forma como está aqui, também está aí na tua vida, está aí na tua casa. Nós vamos cantar uma canção de fé agora, que diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, nós podemos porque Deus garante, certo? Então, tudo aquilo que Deus diz na sua palavra, o nosso líder, né, o apóstolo, ele costuma usar uma frase que é: eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu posso o que Deus disse que eu posso, e eu tenho o que Deus disse que eu tenho. Por que que nós falamos isso? Porque o que nos garante é a palavra de Deus. Eu não sou o que o fulano diz, ou o que o meu vizinho diz, ou o que o patrão diz. Não, eu sou o que Deus disse que eu sou. Porque eu obedeço a palavra, porque eu faço as coisas à maneira da palavra de Deus, então eu vou obter aquilo que Deus diz a meu respeito. Então ouça essa canção, que é uma canção de fé e que certamente vai te ajudar a compreender o plano de Deus para a tua vida. Vamos ouvir. Todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus vive em mim, Jesus vive em mim, Jesus vive em mim, Jesus vive em mim, porque Jesus vive em mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso mesmo, você pode todas as coisas porque Deus é que dá a garantia de que tudo vai funcionar. Nós agora vamos cantar uma outra canção, que é uma canção que nós chamamos na igreja de adoração. É uma música em que nós não apenas louvamos a Deus por aquilo que Ele faz, mas nós nos lembramos, de fato, quem Deus é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que morreu por mim e por você, para que nós tenhamos vida
eterna, vida com abundância. Um Deus generoso. Um Deus que não poupou o seu próprio Filho. Deu o seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida com abundância. Um Deus generoso que sempre está disposto a nos ajudar, mesmo sem nós merecermos. Muitas vezes estando de costas viradas para Ele, e mesmo assim Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos ajuda. Então, por isso, é esse Deus que nós vamos louvar, é esse Deus que nós vamos adorar, é esse Deus que nós vamos dizer que Ele é o único digno de honra, de glória e de louvor. Então, por isso, se você conhece a canção, cante. Se você não conhece, apenas ouça, porque essa unção, essa força que está nessa canção vai entrar na sua vida hoje. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. 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 Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu quero orar com você agora, logo no princípio desse programa. Nós atraímos a presença de Deus, Deus já se mostra, já se manifesta onde nós estamos, e por isso estamos preparados para receber a boa palavra, a semente da palavra de Deus que vai mudar a nossa vida. Então, no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço e te louvo pela tua presença nas nossas vidas. É o Espírito de Deus que confirma a palavra de hoje com sinais e maravilhas, e por isso tudo aquilo que nós hoje falarmos, tudo aquilo que nós ouvirmos, vai se fazer luz e vai iluminar o nosso caminhar, vai iluminar a nossa mente, para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, e por isso ter vitória, ter sucesso, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós hoje estamos aqui nesse programa, e conforme eu disse, é um programa de fé, mas também é um programa em que nós estamos aqui para honrar a Deus, não é? Dando a Ele o nosso melhor, dando a Ele o que nós temos de melhor, que é a nossa vida. E também estamos aqui para receber poder, receber força. Existem muitas forças, né, que operam no mundo. E o poder de Deus é uma força e é a mais forte de todas. É através do poder de Deus que nós vencemos a crise, é através do poder de Deus que nós vencemos a doença, é através do poder de Deus que nós vencemos as divisões e as guerras na família. Então, aqui você vai ouvir a palavra de Deus, que é o poder de Deus que transforma todos aqueles que ouvirem. E sabe, nós também
eu quero aqui encorajar você, além desse programa que nós temos hoje, né, que é o Encontro com Deus, nós temos vários outros programas que têm o objetivo de te ajudar nessa caminhada. Você está numa caminhada, você iniciou uma caminhada que nós chamamos de fé, uma caminhada de fé. Essa caminhada vai te levar ao sucesso, vai te levar a ter vitória. Principalmente vai te levar à salvação, à vida eterna. Mas para você ter sucesso nessa caminhada, é importante mudar o estilo de vida, viver a maneira de Deus, ter comportamentos de acordo com o fabricante, né? Nós costumamos dizer que a Bíblia é o manual do fabricante, porque foi Deus que nos criou e Ele deixou aqui na sua palavra, na Bíblia, as instruções de como nós obtermos maior rendimento da nossa vida, daquilo que nós temos dentro de nós. E um dos programas que eu quero aqui encorajar você a assistir é o programa Grupo Familiar, que nós temos todas as semanas, às quartas-feiras, aqui nesse canal, mas também está disponível no YouTube. Então você pode ter acesso a esse programa Grupo Familiar, e nesse programa vai se aprender os rudimentos, as bases, né, os ensinamentos fundamentais da doutrina de Cristo, com o objetivo de criar anticorpos, criar músculos espirituais, criar um bom comportamento cristão para você vencer no dia a dia. Então eu encorajo você a participar, a assistir esses programas. Também temos um outro programa que é às sextas-feiras, que se chama Lutar até Vencer. Esse programa de Lutar até Vencer, ele vai ensinar você a lutar no mundo do espírito. Saiba que há certos desafios, certas guerras, certas dificuldades que não se resolvem apenas com uma oração. Hoje, nesse programa, nós vamos orar. A Bíblia fala, se há enfermidades, se há pessoas com problemas, né, peça oração, faça oração, peça oração a um pastor. E a oração da fé vai curar o enfermo, a oração da fé vai libertar o que está amarrado. Mas sabe que há certos problemas que não é apenas a oração. Há certos problemas que a pessoa vai precisar de informação. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse conhecimento da verdade é entender como que o mundo do espírito funciona. Por isso que o programa de sexta-feira, que fala de lutar até vencer, é um programa importantíssimo para ajudar um cristão ou uma pessoa que quer iniciar essa caminhada de fé a mudar o comportamento, a ter um comportamento diferente em relação ao mundo do espírito. Entender que há guerras que a pessoa vai precisar lutar. Não é apenas ficar numa atitude de, olha, faz por mim, ora por mim. Há coisas que ninguém vai poder fazer por você. Você mesmo vai ter que fazer. Assim como comer, né? Assim como dormir. Não basta alguém fazer isso por você, você que tem que comer, você que tem que dormir. Assim também na fé é a mesma coisa. Há certas coisas, há certas guerras, há certas lutas que nós é que vamos ter que nos esforçar para fazer conforme Deus manda. E aí o sucesso vai vir, certo? Então, eu quero agora falar um pouco da área financeira e um dos assuntos que eu quero abordar hoje é em relação a um texto bíblico que é, na verdade, um milagre que Jesus fez para uma senhora. Essa senhora, ela estava passando por um grave problema. Ela teve... o marido morreu, né? O marido faleceu. E o marido ajudava, inclusive, na igreja, na altura. Era ali uma pessoa que ajudava, né, na igreja de alguma forma. E a Bíblia fala que o marido, quando morreu, deixou muita dívida. Então imagina a situação dessa mulher. Ela estava vivendo num período que não é o período que nós vivemos hoje. Hoje, bem ou mal, a pessoa ela tem onde se recorrer. A uma pensão, a uma ajuda de alguma instituição, ou uma aposentadoria, tem direito a algum benefício do governo para ajudar a manter os filhos, para ajudar a manter-se com algum alimento. Mas naquela altura não, naquela altura o homem era o provedor. Se ele morresse, a mulher estava numa situação difícil. E a Bíblia diz que aquele homem morreu e, além de ter morrido, ou seja, já não tinha mais suprimento, ainda deixou uma dívida. Agora, a situação dessa mulher era complicada. Por quê? Porque os credores,
a quem o marido devia foi pedir contas, foi cobrar a dívida. E qual era a forma que aquela mulher tinha de pagar? Era dar os filhos como escravos. Então, imagina a aflição daquela mulher, que além de perder o filho, além de perder o marido, agora também ia perder os filhos. Mas olha, imagina a aflição de uma mãe, né? Porque, pronto, perdeu o marido, ok, é mal, é triste, é horrível. Mas, principalmente para nós que somos cristãos, nós sabemos que uma pessoa quando morre, na verdade, ela não desaparece. Ela não desapareceu, ela apenas mudou de lugar. Ela saiu daqui, dessa terra, e foi para um outro local onde ela está reinando paz. A Bíblia fala que lá no céu não há choro, não há dor, não há mal. Então, nós sabemos que essa pessoa está melhor. Ela morreu, mas logo nós vamos nos encontrar, vamos para o mesmo local. Agora, imagina uma mãe ver os seus filhos serem levados como escravos, ou seja, eles vão estar vivos, mas escravos, debaixo de uma opressão terrível. Então, aquela mulher entrou em desespero. E a Bíblia diz, se você depois tiver curiosidade, né, você pode procurar essa história na Bíblia, está lá em 2 Reis, é um livro da Bíblia, 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que essa mulher, ela foi até a igreja. Foi para falar com o pastor. E o pastor na altura, o homem de Deus na altura, era um profeta chamado Eliseu. E esse profeta olhou para ela e falou para ela, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu também não tenho, talvez, para te dar, eu também não sei como te resolver, não tenho aqui advogado. O que eu vou fazer para te ajudar? Mas aquele profeta, ele, instruído por Deus, ou dirigido por Deus, olhou para aquela mulher e falou para ela, o que você tem em casa? E aquela mulher disse, eu não tenho nada senão uma botija de azeite, um pequeno frasco de azeite. Então o profeta falou para ela, olha, você vai para casa, vai pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos, não poucas, muitas, e você vai pegar nesse frasco de azeite e vai derramar sobre as vasilhas. Se nós pensarmos de uma forma lógica, é impossível uma coisa pequena, né, como um frasco, uma botija de azeite, encher vários potes. É impossível. Como é que 100 ml vai encher 10 litros? É impossível. Mas olha como que Deus, ele é poderoso. Ele faz com que aquilo que nós damos para ele, mesmo que seja insuficiente para nós, Deus pega naquilo e multiplica. Nós vemos várias histórias na Bíblia em que Deus multiplica aquilo que nós dermos a ele. Tudo aquilo que nós damos a Deus com fé, Deus pega naquilo que nós damos e Deus multiplica, Deus faz um milagre. E foi isso que aconteceu. Aquela mulher, ela pegou no pequeno frasco, derramou sobre as vasilhas e a Bíblia fala que as vasilhas iam se enchendo. As vasilhas iam se enchendo. E quando acabaram-se as vasilhas, o azeite parou. Olha que coisa impressionante. Não foi o azeite que acabou com vasilhas vazias. Não. O azeite parou quando todas as vasilhas estavam cheias. Isso quer dizer que Deus, ele é um Deus generoso, que quer suprir todas as nossas necessidades. E na área financeira, Deus instituiu um método que aquele profeta, muitas vezes sem saber, porque Jesus, ele na Bíblia, ele ensina um método de Deus, né? A Bíblia fala que Jesus ensinou para os discípulos, olha, tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor. Tudo que um agricultor quer colher, ele vai precisar primeiro semear. Mas o profeta, né, o Eliseu, ele não é da época de Jesus, ele foi antes de Jesus. Ele não tinha ouvido essa pregação, mas certamente ele foi impulsionado por Deus para fazer aquela mulher agir dessa forma, a semear, a dar, a fazer algo sobrenatural. E aquele sobrenatural que ela fez provocou um milagre que trouxe suprimento para a vida dela. A Bíblia fala que aquela mulher, depois de ver todas as vasilhas cheias, foi falar com o profeta e o profeta falou, vende e vive, paga a tua dívida e vive com o restante. E a mesma coisa quando nós falamos de dízimos de oferta na igreja, é a mesma coisa. Nós, quando trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, esse valor que nós trazemos não é suficiente
para os grandes sonhos e projetos que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia fala que os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Então, o plano e o sonho que Deus tem para a tua vida é muito maior do que aquilo que você pensa ou imagina. Mas quando nós trazemos os nossos dízimos e ofertas, que aos nossos olhos até pode ser pouco, mas quando nós trazemos isso para Deus, damos a Deus na casa de Deus, né? Se o meu dinheiro é uma semente, o solo é a casa de Deus, que é onde há salvações, que é onde há transformação de vidas, que é onde há pregação do Evangelho. Então, quando nós trazemos os nossos dízimos e ofertas e trazemos a casa de Deus, o que acontece? O mesmo que aconteceu àquela viúva. Há uma multiplicação. E com essa multiplicação, nós não só resolvemos o Evangelho, ou seja, continuamos que o Evangelho seja pregado e continue a ir mais longe, a salvar mais pessoas, ou seja, essa generosidade de Deus continue a ser multiplicada através de nós, porque dessa forma mais pessoas vão ser salvas, mas nós também temos a multiplicação na nossa vida, porque assim como aquela mulher, ela com o demais, com o restante, ela viveu e certamente viveu longos anos, assim também nós, depois de semearmos, depois de ajudarmos o Evangelho, nós também recebemos de volta boa medida, recalcada, sacudida e transbordando na nossa própria vida financeira. Então, esse é o desafio de fé que eu faço para você hoje, esse é o encorajamento que eu trago para você hoje. Decida viver de acordo com o método de Deus. Decida fazer de Deus a tua fonte. Volto a dizer, o método de Deus para vencer na área financeira é semear. Se você está diante de um desafio, se você está diante de um problema financeiro, faça como essa mulher. Dê ouvidos a Deus. O dinheiro que talvez você tenha, ou talvez a pouca coisa que você tenha, porque às vezes quando a pessoa fala, eu não tenho nada, na verdade, essa não é a total verdade, porque assim como aquela mulher viúva disse, eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Deus nunca vai te pedir aquilo que você não tem. Tudo que Deus te pedir é porque Ele quer pegar nisso para multiplicar. E hoje, você que está assistindo esse programa, se você está debaixo de crise, está debaixo de problema financeiro, tem recebido cartas de ameaças, tem sido atacado com insônia, com preocupações, com medo, porque na área financeira está complicado, está difícil, decida agir. Dê um passo de fé como essa mulher deu. Ela acreditou no profeta, acreditou na palavra de Deus através do profeta. E assim também hoje, se você agir com fé, agindo de acordo com a palavra de Deus, através desse programa, que nós estamos aqui falando, haja, faça, e você vai ver que Deus vai pegar nisso, vai multiplicar 30, 60, 100 vezes em nome de Jesus. Então, essa é a nossa fé do lado de cá. E se você aí agir, algo de bom vai acontecer. Você pode fazer essa semente de fé enviando a tua semente através dos dados bancários que aparecem aqui em tela. Você pode enviar a tua semente ainda hoje, nesse momento, e nós vamos orar e a unção de Deus vai criar um sobrenatural financeiro de multiplicação para a tua vida. Deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença esta pessoa que hoje decidiu semear. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes a necessidade de cada um. E por isso eu declaro agora milagres financeiros sobre todas essas pessoas que hoje, debaixo de crise, debaixo de adversidade, estão rasgando a sua fé, esticando a sua fé, agindo no mundo do Espírito, semeando para colher um sobrenatural financeiro, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, com esta fé agora, nós vamos ouvir essa canção acreditando no Deus que faz o impossível acontecer. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim.
mesmo, você agiu e certamente o sobrenatural já está acontecendo, tá bom? Então fique firme. No processo da fé, nós sabemos que há dias que parece que tudo que nós fizemos não deu certo, parece que eu estava ali acreditando que ia ser daquela vez e parece que não foi. Mas sabe que fé não é nós ignorarmos o problema. Fé é nós acreditarmos num poder sobrenatural que vai fazer o impossível acontecer. Então o que nós temos que fazer? Temos que nos agarrar à promessa, agarrar naquilo que Deus promete. Lembra que nós no início desse programa cantamos uma canção que dizia, né, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é você agarrar na promessa de Deus. O que Deus diz na sua palavra? É Ele que supre as minhas necessidades. Eu já semeei e agora eu vou colher. Eu declaro que o meu Deus, segundo as suas riquezas, já supriu tudo aquilo que eu preciso. Então é você acreditar, e por isso nós temos vários programas durante a programação, né, desse canal e também no YouTube, que você pode ir enchendo o teu coração com essas verdades. Temos um programa que chama Preparação Diária de um Cristão, que também passa todas as manhãs aqui nesse canal e também está disponível no YouTube, que você vai encher o teu coração com palavras, com louvores, com ações de graça, e isso vai fazer com que a tua fé seja renovada, e todos os dias você acredita que aquilo que hoje você fez, que foi receber, que foi agir, que foi semear, que a tua semente está a crescer, está a dar frutos, e esses frutos logo se vêm na tua vida financeira a multiplicar-se em nome de Jesus, certo? Então é isso, é ficar firme que tudo vai mudar para melhor. E agora eu quero continuar falando a respeito desse tema que é andar com Deus. Nós já há algumas semanas que estamos falando deste assunto, começamos há umas 3 ou 4 semanas, e hoje nós vamos encerrar esse assunto, porque é um assunto importantíssimo de nós aprendermos. Esse livro é escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder e fundador aqui da Igreja Maná, em todo o mundo, e é através desses materiais, desses livros, que ele consegue ajudar milhões de pessoas em todo o mundo. E por isso eu quero encorajar você, se você quer conhecer mais a respeito do nosso ministério, mais da nossa igreja, você pode entrar em contato conosco através desse número de telefone que aparece aqui na tela. Pode, até mesmo, se tiver dúvidas, entrar em contato conosco. Se quiser saber onde tem uma igreja Maná mais perto, você também pode, através desse contato, ter essa informação. Ou se você quer falar com algum pastor, quer falar com alguém, precisa de uma consulta pastoral, de falar com um pastor, ou quer fazer um pedido de oração, pode entrar em contato conosco que nós vamos te ajudar e vamos te acompanhar. Então, esse livro, o apóstolo aqui explica que andar com Deus é muito mais que ter um rótulo, é muito mais que ter um título, é muito mais que frequentar uma igreja. Andar com Deus é, na verdade, um estilo de vida, é uma maneira de viver diferente dos nossos moldes, vamos dizer assim. Nós vimos na semana passada que andar com Deus é ter um compromisso com Deus. A semelhança de um homem que é casado, de uma mulher que é casada. O fato deles estarem durante o dia separados, cada um no seu trabalho, ou cada um na sua atividade, eles mantêm o compromisso de fidelidade, de honestidade, o compromisso de ser fiel. Então, a mesma coisa é, quando nós estamos na igreja, é lógico que nós cantamos, falamos aleluias, né? Ouvimos a palavra, temos uma atitude cristã, vamos dizer assim. Mas e depois, quando nós estamos lá fora? Quando nós vamos para casa? Durante a semana? No dia a dia? Como que é a nossa atitude? Continuamos tendo um comportamento de um cristão? De alguém que tem fé? De alguém que acredita que aquilo que Deus diz é verdade? Então, andar com Deus é ter compromisso, andar com Deus é sair do meu caminho, porque foi outra coisa que nós falamos na semana passada. Muitas vezes nós, por causa do nosso estilo de vida, por causa da nossa cultura, por causa do ambiente que nós vivemos, nós nos limitamos a acreditar que isso é o certo. Mas se eu quero andar com Deus, eu tenho que colocar isso de lado, mesmo que sejam coisas importantes, são valores importantes que nós aprendemos muitas vezes na família, na nossa cultura, são coisas que nós até devemos preservar. Mas, quando eu decido andar com Deus, eu tenho que colocar isso em segundo plano. Por quê? Porque eu agora decidi andar com Deus. Uma pessoa, quando casa,
né? Antigamente, ela tinha certas amizades, antigamente frequentava certos locais. Mas depois que a pessoa casa, ela muda as amizades, muda o ambiente que ela vivia antes. Por quê? Porque agora ela mudou de vida, já não é mais solteira, agora é casada. E é a mesma coisa, quando uma pessoa estava sem Deus, ela tinha certos comportamentos que agora que ela entregou a vida a Jesus, vai precisar mudar para ela estar mais parecida com Deus. Normalmente as pessoas semelhantes, né, que gostam das mesmas coisas, se atraem, né? Quem gosta de certo tipo de comida, quem gosta de certo tipo de música, quem gosta de certo tipo de hobby, né, de esporte, as pessoas vão se juntando em grupos. E para eu estar mais parecido com Deus, eu preciso andar mais com Deus, preciso andar mais nas coisas que Deus gosta. Nós costumamos dizer até na igreja que nós precisamos gostar mais do que Deus gosta e deixar de gostar daquilo que Deus não gosta. Então, andar com Deus é um princípio fundamental. E uma das coisas também que o apóstolo explica aqui nesse livro é que a solução para eu andar com Deus, ou seja, os primeiros passos, é eu voltar-me para Deus. Ou seja, Deus deixou um caminho, uma forma, uma porta de acesso para a salvação. O homem foi separado de Deus. Deus, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, colocou o homem aqui na terra para governar, para dominar, fez do homem o seu filho, a sua imagem. Mas por causa do pecado, Adão e Eva foram separados de Deus. E toda a humanidade ficou separada de Deus porque é descendência, né? Então, todos foram separados. A Bíblia até fala que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa dessa separação, o homem ficou distante. A Bíblia fala que o pecado cria um abismo entre Deus e o homem. Então, Jesus, ele veio à Terra para ligar de volta o homem perdido ao Deus Criador. Então, quando nós falamos de voltar para Deus, o que é voltar para Deus? Voltar para Deus é aceitar esse plano de resgate. Aceitar que aquilo que Deus fez é bom, confiar na generosidade de Deus, confiar na fidelidade e na honra de Deus. Então, porque Deus diz que assim é o melhor, porque eu acredito em Deus, então eu decido me submeter. Decido fazer. Uma das coisas que nós falamos na semana passada foi exatamente isso, que é nós aceitarmos o caminho de Deus, aceitarmos que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade. Andar com Deus é aceitar o caminho que Deus fez como acesso à sua presença. Então, voltar para Deus é aceitar esse plano de resgate, que Jesus foi à cruz, que morreu por mim e por você, para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância. Então nós saímos de onde nós estamos e vamos para o caminho de Deus. Recebemos Jesus como o Senhor e o Salvador. E depois é andar com Deus diariamente. E uma das coisas que nós aprendemos aqui nesse livro, que vai ajudar uma pessoa a andar com Deus, é o que nós chamamos na igreja a comunhão diária com Deus, ou uma sigla chamada PDC, que é Preparação Diária de um Cristão. Até temos um programa aqui neste canal que tem esse título, Preparação Diária de um Cristão. E esse termo, né, esse estilo de vida em que eu tenho comunhão com Deus, é em tudo semelhante a uma pessoa no seu comportamento físico, né? Uma pessoa que ela quer ter uma boa saúde, ela vai precisar aprender a comer bem, a mudar a forma como ela come, e depois vai precisar praticar exercício. Ou seja, não existe uma pessoa ter uma boa vida, uma vida saudável, sem comer bem e sem praticar exercícios. Então, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Dificilmente uma pessoa vai conseguir andar com Deus, vai conseguir caminhar com Deus, vai conseguir ter uma boa vida com Deus, sem essa pessoa mudar a sua dieta espiritual. Ou seja, para ela ter uma boa caminhada com Deus, ela vai precisar se alimentar da palavra de Deus e, segundo, vai precisar fazer certos exercícios espirituais. Um deles é a oração, é o falar o mesmo que Deus fala, é o pensar da mesma forma como Deus pensa, é o confessar a palavra de Deus. Ou seja, tudo isso
São práticas espirituais que vai ajudar uma pessoa na sua caminhada de fé. Então, o que eu encorajo você? Durante a semana, nós temos esse programa aqui no nosso canal. Também está lá no YouTube. Você pode ter acesso à preparação diária de um cristão. E você vai ver que é um programa de meia hora. E nessa meia hora, o que eles fazem? Eles fazem exatamente isso. Eles meditam na palavra, confessam versículos bíblicos e oram, louvam a Deus, engrandecem a Deus. Essa prática vai fazer com que uma pessoa vá ganhando força espiritual. Vai fazer com que essa pessoa ela ande com Deus. Vai fazer com que essa pessoa caminhe com Deus. Então, fazendo isso de uma forma regular, essa pessoa ela vai ganhar cada vez mais experiências, vai ganhar cada vez mais, de certa forma, uma certa sensibilidade à presença de Deus na sua vida. Então fica aqui o meu conselho para você, tenha comunhão diária com Deus. Segundo, andar com Deus é nós também entendermos que temos talentos. E os talentos que nós temos é para servir a Deus. Todos nós temos talentos. Todos nós. O que é um talento? Talento é uma capacidade que todos nós temos de fazer algo que para alguns é difícil, mas para nós é super fácil. Ou seja, talvez você tenha uma habilidade que, se outra pessoa for tentar fazer, vai ser muito difícil. Mas para você é algo simples. Você faz aquilo tranquilamente. Isso é um talento. E esse talento, o objetivo dele é ajudar outras pessoas. Então, quando nós falamos de talentos na igreja, a Bíblia até conta uma história, que é a história do próprio Jesus, né? Em que ele explica que deu um senhor, né? Um dono de uma terra, distribuiu talentos entre os seus colaboradores. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Aquele que recebeu 5 multiplicou o talento. O que recebeu 2 da mesma forma multiplicou. Pegou nos talentos que tinham e desenvolveu para mais talentos. Mas aquele que recebeu 1, a Bíblia fala que ele enterrou. Ele deixou aquele talento morrer. E sabe o que acontece? Uma pessoa, quando deixa o seu talento morrer, o que é deixar o talento morrer? É ela usar para benefício próprio. Lembra-se, Deus é um Deus generoso. Deus, tudo que ele faz é para ajudar a humanidade. A essência de Deus é uma essência generosa. Quando uma pessoa tem um talento e ela usa desse talento só para ela mesma, ela está indo contra Deus. Ela está indo contra o projeto de Deus. Então, por isso, quando essa pessoa ela usa o talento só para benefício próprio, essa pessoa não tem parte com Deus. Deus deixa de estar com ela. É como se Deus virou para a direita e ela virou para a esquerda. Ela acha que está com Deus, mas Deus não está lá. Então, se nós queremos andar com Deus, é fundamental nós pegarmos no talento que Deus nos deu, nessa capacidade, nessa facilidade que nós temos de fazer algo e usar isso para ajudar pessoas, para ajudar no plano de Deus, para ajudar no plano da salvação, que é de voltar o homem a ter ligação diretamente com Deus. E por último, é importante nós termos atenção. Por quê? Porque quando uma pessoa ela está afastada de Deus ou ela anda com Deus, mas depois começa a se afastar de Deus, ela está correndo grandes perigos. Qualquer pessoa, e agora eu falo principalmente para você que conhece Deus, muitos de nós conhecemos Deus, ou através dos nossos pais, ou através dos nossos avós, um tio, ou já participamos de alguma igreja, depois por algum motivo se distanciou. Sabe que o abandonar a igreja, abandonar Deus, é algo muito perigoso. A Bíblia fala que um espírito, lá em Mateus capítulo 12, diz que um espírito imundo, né, ou seja, um demônio, quando sai de uma pessoa, seja de vício, seja de prostituição, um demônio que leva as pessoas a terem uma má conduta na vida. Quando essa pessoa é liberta, né, é impossível dois seres habitarem o mesmo corpo. Se a pessoa ela começa a andar com Deus, ela começa a ser visitada por Deus, a receber a presença de Deus na sua vida. Se ela recebe a presença de Deus, ela começa a ter vitória com Deus. Então, quando essa pessoa ela tem Deus no seu coração, o espírito imundo saiu, a velha vida saiu. O que acontece? Quando essa pessoa deixa de andar com Deus, o que vai acontecer? Aquele espírito ruim vai sair e vai voltar, melhor, o espírito bom vai sair e vai voltar o espírito ruim.
Agora, a Bíblia diz assim, que sempre quando o espírito ruim volta, melhor, ele sai, ele anda por aí, procurando local para ficar. Se ele não encontra, ele vai voltar para o lugar de onde ele saiu e junto com ele traz 7 demônios piores. Então, ou seja, a situação dessa pessoa fica pior. É importante isso que eu estou dizendo, principalmente para você que está me assistindo e que já andou na igreja, ou para você que está assistindo esse programa, anda na igreja, mas sente que está um pouco morno, está um pouco frio. Assim como o andar com Deus não é instantâneo, né? Ou seja, não é instantâneo. A pessoa acorda de manhã e fala, agora eu decidi andar com Deus. E agora a pessoa começa a ler a Bíblia, não para de ler a Bíblia, ora, vai para a igreja todos os dias. Isso não é instantâneo, isso é um processo em que a pessoa, porque ama a Deus, começa a se aproximar de Deus. É como um relacionamento. A pessoa vê alguém uma vez, desperta qualquer coisa. E depois começa a alimentar esse sentimento e a pessoa começa a querer cada vez mais estar perto da outra pessoa. A mesma coisa é com Deus. Não é instantâneo, vai acontecendo. Da mesma forma é quando a pessoa começa a abandonar Deus. A pessoa era muito viva, a pessoa tinha muito gosto de estar com Deus. Estava em todas, mas começa a deixar-se seduzir por outras coisas e começa a se afastar de Deus. Já não tem tempo para orar, já não tem tempo para ler a Bíblia, já não tem tempo para estar com as pessoas da igreja, já não tem tempo para meditar, começa a misturar muita coisa. E tudo isso são coisas que vai esfriando a pessoa, vai distanciando a pessoa de Deus, ao ponto dela, quando perceber, estar abandonada. Ou melhor, abandonar Deus. E uma pessoa que abandona Deus, eu volto a dizer, ela vai ficar atormentada. Por quê? Porque o espírito ruim que estava nela e que foi liberta, foi expulso, né? Porque Deus entrou, ele agora volta e volta pior. Então, você que está assistindo esse programa e de repente você fala assim, eu me encaixo nessa palavra. Eu acho que essa palavra é para mim. Eu preciso me voltar para Deus. Eu estou afastado de Deus. Agora é a hora de você fazer essa oração. A oração seja para você que está assistindo esse programa pela primeira vez e hoje quer confessar Jesus como Senhor da tua vida, ou mesmo para você que percebe que está abandonado, que abandonou Deus, que abandonou a palavra. Não foi Deus que te abandonou. Foi você que foi se afastando, talvez por causa de mau testemunho, ou por causa de injustiças, por causa de coisas que aconteceram e você foi se afastando. Deus continua no mesmo lugar. Deus está de braços abertos. E se você hoje decidir voltar-se para Deus, ser humilde no teu coração e aceitar essa generosidade de Deus de te ajudar, você hoje pode mudar a sua vida. Então, deixa eu fazer essa oração com você. Uma oração que é a oração de salvação. Fala assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que sou pecador, que estou afastado de Ti. E por isso, ó Deus, eu te peço, me ajude. Eu decido hoje voltar para Ti, fazer de Ti o meu Senhor e o meu Salvador. Recebo agora a minha salvação em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, deixa esse amor de Deus entrar na tua vida e fazer de você um filho verdadeiro agora. Ouça essa canção. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Muito bem. Essa canção é uma canção que vai
com certeza te lembrar do verdadeiro amor de Cristo na tua vida. E é esse amor que vai fazer a tua vida mudar para melhor. Decida hoje andar com Deus. Decida hoje estar na presença de Deus, no caminho de Deus. Nós temos o nosso contato de telefone, você pode entrar em contato conosco. Se você precisar falar com um pastor, se você precisar de ser acompanhado, nós estamos aqui disponíveis para te ajudar. O nosso objetivo é te ajudar a ter um encontro real com Deus, certo? Nós agora vamos orar por todos aqueles que hoje enviaram seus pedidos de oração. Temos recebido pedidos de oração de toda parte do Brasil e eu louvo a Deus pela tua vida, porque você hoje decidiu dar um passo de fé. E por causa desta decisão de dar um passo de fé, acredite que a tua vida vai mudar. Deus não só quer, Ele tem poder para te ajudar. Mas porque você hoje deu esse passo de fé, Ele vai conseguir tocar na tua vida. A Bíblia conta a história de uma mulher que um dia estava em tão grande desespero, já tinha procurado em todo lado solução para a sua vida, solução para a sua doença. E ela se desprendeu de tudo, de dinheiro, de tempo, de sonhos. Mas a Bíblia fala que o dia que ela ouviu falar de Jesus, ela foi até Ele, tocou nas suas vestes. Jesus estava no meio de uma multidão, não conseguiu dar atenção para a mulher. Mas a fé daquela mulher de tocar nas vestes de Jesus fez com que a vida dela transformasse, fez com que aquela enfermidade desaparecesse. Talvez você esteja assistindo esse programa e você fala assim, mas eu estou aqui tão longe, eu estou aqui tão distante, como é que Deus, através de um programa de televisão, vai me curar? Acredite, a tua fé vai fazer com que Deus toque na tua vida e que mude a tua vida para melhor. Então, ouça essa canção que diz, segura na mão de Deus. É isso que você vai fazer hoje. Segura na mão de Deus e a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Se as águas do mar de vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus é segurar com fé, não é segurar fisicamente, é através da tua fé, é segurar através de uma promessa. Quando você ouve a palavra de Deus, ouve uma promessa de Deus e você fala, é para mim, é meu, você está segurando na mão de Deus. Segurar na mão de Deus não é apenas fisicamente, mas é em fé, em atitude, de que aquilo que Deus diz na sua palavra é para você. Jesus disse que pelas pisaduras, ou seja, por aquilo que Ele sofreu lá na cruz, Ele já te curou. Por aquilo que Ele sofreu lá na cruz, Ele já te libertou. Então é hora de você segurar na mão de Deus. Nós vamos ouvir mais uma vez essa canção. E você que está aí em casa, segura na mão de Deus, porque depois eu vou orar, vou fazer a oração da fé. Mas a oração da fé é só um procedimento. O que vai fazer a tua vida mudar é a tua fé. Assim como aquela mulher tocou em Jesus, você hoje também vai tocar em Jesus e a tua fé vai te libertar. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Então agora você que fez o pedido de oração, você que está segurando em Deus, agora deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todas estas pessoas que hoje ligaram, fizeram pedidos de oração e que agora estão em união de fé comigo, tocando em Ti, segurando nas Tuas mãos, segurando nas Tuas promessas.
Então é por isso que é no nome de Jesus que eu falo agora que toda enfermidade seque pela raiz, que todo problema desapareça, que toda situação que parece impossível seja agora resolvida em nome de Jesus. E eu declaro uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida de alegria sobre todos aqueles hoje que ligaram, em nome de Jesus. Vamos louvar, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. E você que fez hoje o seu pedido de oração, creia, fique firme. O que fazer agora? Depois que você tocou em Jesus, é fazer o que Jesus diz, é continuar acreditando, confiando. Volto a dizer, nós temos aqui durante a programação o que nós chamamos o PDC, Preparação Diária de um Cristão. Agarre-se em Deus. Durante as manhãs, tenha comunhão com Deus. Declare todos os dias que você já é aquilo que Deus diz que você é. Está escrito na sua palavra, então é para mim. Tome posse e você vai ver que tudo vai mudar para melhor. Nós vamos encerrar aqui o nosso programa de hoje, lembrando a todos que durante a semana temos a nossa programação, esteja em contato conosco. Se precisar ainda de alguma ajuda, nós estamos aqui disponíveis, pode entrar em contato conosco em qualquer hora, em qualquer momento, que nós estamos aqui para te ajudar. E domingo que vem, estamos aqui de novo para mais um Encontro com Deus. Deus abençoe e até o próximo programa. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. E agora eu conheço o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. Ele está comigo, ele vive em mim, com seu sangue ele me comprou. Deus é fiel, ele é justo, ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador, a raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus.